Antes de iniciarmos a novena, peço a você que se inscreva aqui em nosso canal e ative o sininho, para ser avisado todos os dias da nossa novena e também das orações. Assim você poderá acompanhar cada momento de fé e participar conosco todos os dias, fortalecendo sua caminhada espiritual e se unindo a esta grande família de fé. Iniciemos a novena de hoje ao Divino Pai Eterno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Divino Pai Eterno, Senhor de todas as coisas visíveis e invisíveis, Criador do céu e da terra, fonte inesgotável de toda graça e misericórdia, eu vos adoro neste alvorecer de segunda-feira com o coração aberto e a alma disposta a receber o que vós, em vossa infinita sabedoria, haveis reservado para mim neste novo dia. Que o meu primeiro pensamento ao despertar seja vós. Que o meu primeiro alento seja uma oferta de louvor. Que os meus primeiros passos sejam guiados pela vossa mão poderosa e amorosa, que nunca abandona aquele que em vós confia. Neste dia 9 de março, no início desta semana que se abre diante de mim como uma página em branco, venho à vossa presença com toda a humildade que um ser humano é capaz de reunir. Sei que sou pequeno diante da vossa grandeza. Sei que as minhas falhas são muitas e as minhas fraquezas, numerosas. Mas sei também que vós não olhais para a fragilidade do barro com desdém, mas com ternura, porque sois o oleiro que o moldou com as próprias mãos, soprando nele o sopro da vida, fazendo-o à vossa imagem e semelhança. Por isso, eu não fujo da vossa presença envergonhado. Ao contrário, corro para junto de vós, porque é apenas em vós que encontro refúgio, força e sentido para tudo que sou e tudo que faço. Divino Pai Eterno, olhai para esta segunda-feira como um símbolo de recomeço. Há algo de profundamente sagrado no início de uma semana. Há uma oportunidade escondida em cada segunda-feira de deixar para trás o peso acumulado, de soltar as mágoas que insistem em habitar o coração, de perdoar quem nos feriu e de pedir perdão a quem ferimos, ainda que sem intenção. Dai-me, portanto, a graça do recomeço verdadeiro. Não aquele recomeço superficial que apenas muda de roupa, mas mantém a mesma alma pesada. Dai-me o recomeço que vem de dentro para fora, nascido da vossa graça e sustentado pela vossa presença constante. Que esta semana que ora se inicia seja marcada pela vossa bênção em cada detalhe. Nas coisas grandes e nas coisas pequenas, nos momentos de alegria e nos momentos que exigem perseverança, em cada decisão que precisarei tomar, em cada palavra que precisarei pronunciar, em cada silêncio que precisarei guardar. Que a vossa luz ilumine o caminho para que eu não tropece na escuridão do engano nem me perca nas veredas tortas do egoísmo. Divino Pai Eterno, quero nesta oração trazer diante de vós todas as pessoas que carrego no coração. Cada nome que habita a minha memória afetiva, cada rosto que conheci ao longo desta vida e que de alguma forma contribuiu para me tornar quem sou. Cubro-os com a vossa proteção. Que sobre cada um deles desça a vossa bênção paterna, que é ao mesmo tempo suave como orvalho e firme como rocha. Especialmente aqueles que estão sofrendo neste momento, os enfermos que acordaram nesta segunda-feira com dores no corpo, os tristes que acordaram com dores na alma, os que estão desorientados e não sabem para onde ir, os que carregam o peso do luto ainda fresco, os que foram traídos e ainda tentam recolher os cacos do coração partido. Para todos eles, eu peço vossa misericórdia. Para todos eles, eu invoco o vosso nome santo. Lembrai-vos, Divino Pai Eterno, daqueles que neste 9 de março atravessam momentos de crise. Há famílias que estão desesperadas, sem ter o que colocar na mesa.
Há trabalhadores que perderam o emprego e não sabem como sustentar os seus filhos. Há jovens que perderam a esperança e não enxergam futuro. Há idosos que se sentem esquecidos e abandonados no silêncio da solidão. Estendei a vossa mão sobre todos eles. Movei corações generosos para que sejam instrumentos da vossa providência. Fazei com que ninguém que corra a vós com lágrimas nos olhos retorne com as mãos vazias. Divino Pai eterno, peço-vos também pela nossa pátria e por todos os povos da terra. Que a sabedoria desça sobre aqueles que governam as nações. Que o espírito da justiça habite os corações dos que tomam decisões que afetam milhões de vidas. Que a paz, que é dom vosso e não conquista humana, se estabeleça nos lugares onde hoje só existe conflito, violência e medo. Que cessem as guerras. Que se calem os instrumentos de morte. Que a voz do diálogo seja mais alta do que o estrondo das armas. Que as crianças do mundo inteiro possam crescer sob um céu sem bombas, em casas com pão, em escolas com esperança. Neste dia 9 de março, quero especialmente me consagrar a vós de maneira renovada. Eu me ofereço como instrumento nas vossas mãos. Não sei que tarefas este dia me reserva. Não sei que encontros acontecerão. Não sei que desafios surgirão no caminho. Mas sei que se eu me mantiver unido a vós, nada que este dia trouxer será impossível de carregar. Dai-me paciência quando a irritação quiser me dominar. Dai-me mansidão quando alguém me provocar. Dai-me coragem quando o medo quiser me paralisar. Dai-me discernimento quando precisar tomar decisões importantes. Dai-me humildade quando o orgulho quiser me fazer crer que não preciso de ninguém. Divino Pai eterno, esta segunda-feira é também uma oportunidade de crescimento espiritual. Não permita que eu desperdice as graças que vieram embutidas nestas 24 horas. Cada momento é um presente que vós me dais. Cada hora que passa é uma oportunidade de amar mais, de servir melhor, de me tornar um pouco mais semelhante àquele que vós desejastes que eu fosse quando me criastes. Que eu não adormeça esta noite tendo sido menos do que poderia ter sido. Que ao fim deste dia, quando cerrar os olhos para o descanso merecido, eu possa levar no coração a paz de quem viveu com inteireza, com fé e com amor. Agradeço-vos, Divino Pai eterno, por cada segunda-feira que já vivi e que me trouxe até aqui. Agradeço por esta em particular, porque muitos gostariam de estar aqui para vivê-la e não puderam. Que a consciência deste privilégio me mantenha grato durante todo o dia, afastando de mim o espírito da reclamação e da ingratidão, que tanto afasta o ser humano da vossa presença. Que o vosso nome seja santificado em tudo o que eu fizer hoje. Que o vosso reino se estabeleça no meu coração e, por meio de mim, em tudo o que eu tocar. Que a vossa vontade se cumpra em mim com a mesma perfeição com que se cumpre no alto dos céus. Dai-me neste dia o pão necessário, tanto que alimenta o corpo quanto que alimenta a alma. Perdoai as minhas ofensas e ajudai-me a perdoar de coração a quem me ofendeu, porque sem esse perdão eu caminho acorrentado. Livrai-me das tentações que surgirão nesta semana e, especialmente neste primeiro dia dela, quando as forças ainda estão sendo reunidas e o espírito ainda está sendo despertado para a batalha cotidiana da vida. Divino Pai eterno, termino esta oração como a comecei, de joelhos diante da vossa grandeza e imensidão, mas reconfortado pela certeza de que vós me amais com um amor que nenhuma falha minha jamais conseguirá apagar. Sois meu Pai. Eu sou vosso filho. E nessa relação está toda a segurança de que preciso para enfrentar qualquer segunda-feira, qualquer dia 9,
qualquer mês de março, qualquer ano que ainda me restar de vida. Que esta oração suba aos vossos ouvidos como incenso perfumado. Que seja aceita não pela perfeição das minhas palavras, mas pela sinceridade do meu coração. Amém. Divino Pai eterno, nos colocamos diante de vós com humildade e fé, unidos em oração. Olhai com misericórdia para cada pessoa que participa desta novena e seus familiares. Acolhei também, Pai eterno, todos os pedidos que estão sendo deixados nos comentários. Visitai cada lar representado aqui, levando paz aos corações aflitos e esperança para todos. Derramai vossa bênção sobre as famílias, restaurando lares e trazendo paz entre todos. Olhai por aqueles que enfrentam dificuldades, concedendo consolo e serenidade em cada decisão. Abençoai, Pai eterno, todos que dedicam alguns instantes deste dia para rezar conosco. Recebei cada intenção apresentada com fé, transformando lágrimas em testemunhos de vossa bondade. Permiti que esta corrente de oração leve esperança a quem mais precisa neste momento. E que, sob vosso olhar amoroso, pedimos que vós escutais cada oração. Amém. Rezemos agora com fé e façamos nossos pedidos. Divino Pai eterno, colocamos diante de vós nossa família, nosso lar, nosso trabalho e toda a nossa vida. Apresentamos agora, Pai amado, cada necessidade que carregamos no coração e rezamos unidos esta prece de fé e entrega. Pai eterno, Senhor de todo poder e soberania, concedei-nos hoje a paz que vem do vosso amor, e a certeza viva de que estais presentes em cada passo que damos. Pedimos vosso cuidado e vossa proteção, neste momento delicado de nossa caminhada. Necessitamos da vossa presença constante, do vosso amor fiel e da vossa infinita misericórdia. Retirai de nós todo o temor e toda incerteza, iluminando nosso espírito cansado, com a luz santa do vosso divino Filho Jesus Cristo, que caminha conosco nesta terra. Que essa luz dissipe toda a escuridão e renove nossa esperança. Permiti, Pai eterno, que recebamos a grandeza da vossa presença em nossa vida, a cada instante, em cada decisão. Que possamos perceber vosso Espírito nos guiando, vossa voz nos orientando, e vosso cuidado nos envolvendo ao longo deste dia. Pela oração, confiamos no vosso agir, e aguardamos com fé os sinais do vosso amor, manifestado na solução de nossas dificuldades. Faça agora o seu pedido ao Divino Pai eterno. Divino Pai eterno, sei que vais nos dar a solução do que tanto precisamos. Não permitais que percamos a confiança, nem que o desânimo tome conta do nosso coração. Sustentai-nos nesta jornada, e fortalecei nossa fé no caminho que conduz à vida eterna. Colocamos diante de vós neste dia, nossa vida, nossa família e tudo o que somos. Concedei-nos a restauração do corpo e da alma, conforme a vossa vontade. Agradecemos-vos, Pai eterno, nosso Deus e amigo fiel. Cremos que estais preparando o melhor, e que a resposta chegará no tempo certo. Amém. Divino Pai eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós, nossas famílias,
para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que caminha conosco mesmo quando não o reconhecemos, esteja agora e sempre no coração de cada um de vocês. Hoje, nós somos convidados a entrar na sinagoga de Nazaré, o lugar onde Jesus cresceu e onde todos o conheciam desde a infância. O Evangelho de São Lucas nos apresenta um momento de grande tensão e de profunda verdade. Jesus acaba de ler as Escrituras e de se apresentar como o Messias esperado, mas a reação daqueles que o cercavam não foi de acolhimento, mas sim de desconfiança e de julgamento. Jesus diz uma frase que ecoa através dos séculos: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Meus irmãos, pensem na dor que existe nessa afirmação. Jesus estava diante das pessoas que o viram brincar, que conviveram com José e Maria, que sabiam da sua história humana. Mas a familiaridade excessiva cegou o coração daquele povo. Eles não conseguiam enxergar o divino por trás do humano. Eles viam apenas o filho do carpinteiro e não conseguiam aceitar que Deus pudesse falar de forma tão próxima e tão simples. Muitas vezes, nós cometemos o mesmo erro. Nós buscamos Deus em grandes eventos, em milagres espetaculares ou em lugares distantes. Mas ignoramos a voz do Senhor, que fala através das pessoas que estão ao nosso lado. Ignoramos o profeta que vive na nossa casa, no nosso trabalho ou na nossa comunidade. A falta de fé dos habitantes de Nazaré não era apenas uma dúvida intelectual, era um fechamento do coração para a novidade que Deus trazia. Para ilustrar essa realidade, Jesus utiliza 2 exemplos do Antigo Testamento, que feriram profundamente o orgulho daqueles ouvintes. Ele menciona a viúva de Sarepta e o sírio Naamã. No tempo da grande fome, havia muitas viúvas em Israel, mas o profeta Elias foi enviado a uma estrangeira. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas apenas um estrangeiro foi curado. Ao dizer isso, Jesus estava tocando na ferida do nacionalismo religioso e da exclusividade. Ele estava dizendo
que a graça de Deus não tem dono e não tem fronteiras. Deus não age por merecimento ou por herança de sangue, mas ele age onde encontra fé. A misericórdia do Pai se derrama sobre quem abre as portas da alma, independentemente de onde essa pessoa venha. Isso enfureceu os que estavam na sinagoga. Eles se sentiram ofendidos, porque Jesus estava valorizando os de fora, em vez de privilegiar os de casa. Vejam como o ódio cresce rapidamente, quando o nosso ego é confrontado pela verdade. Aquelas pessoas, que momentos antes admiravam as palavras de Jesus, agora se levantam cheias de raiva. Eles expulsam Jesus da cidade e o levam até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída. Eles queriam lançá-lo no precipício. Queriam matar a verdade, porque a verdade os incomodava. Queriam silenciar a voz que denunciava a hipocrisia e a falta de fé deles. Mas o Evangelho termina com uma frase de uma autoridade absoluta. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Meus amados, essa passagem silenciosa de Jesus é muito significativa. Ele não discute, não revida a violência e não se deixa abater. Ele simplesmente passa. Quando nós rejeitamos a presença de Deus em nossa vida, o Senhor não nos obriga a aceitá-lo, ele simplesmente passa e continua o seu caminho. E o maior perigo para uma alma é justamente esse: deixar que Jesus passe e não o convidar a ficar. O precipício de Nazaré ainda existe hoje em muitos corações. É o precipício do julgamento, da inveja e da soberba. Quantas vezes nós tentamos empurrar para longe de nós os ensinamentos de Cristo que nos pedem mudança de vida? Quantas vezes rejeitamos o perdão ou a caridade porque preferimos manter o nosso orgulho intacto? Que esta reflexão nos ajude a sermos mais humildes. Que possamos reconhecer a voz de Deus, mesmo quando ela vem de onde menos esperamos. Que não sejamos como os habitantes de Nazaré, que perderam a oportunidade de conviver com o Salvador por causa de preconceitos antigos. Que o nosso coração seja terra boa, onde a palavra de Jesus possa ser recebida com alegria, e onde os seus milagres possam acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor nosso Deus, em vós depositamos nossa fé e esperança, e hoje vos pedimos que abençoeis esta água, com vosso amor e vossa presença viva. Transformai esta água em sinal da vossa graça, para que, ao ser usada com fé, traga purificação, cura e paz aos que dela fizerem uso. Que cada gota desta água carregue a luz do vosso Espírito, afastando todo o mal e restaurando os corações cansados e abatidos. Concedei, Senhor, que aqueles que beberem ou se aspergirem com esta água sejam tocados por vossa misericórdia e por vossa providência. Que esta água seja também instrumento de proteção contra todo perigo, de conforto nos dias difíceis e de união para as famílias. Nós vos suplicamos, Senhor, que, por vossa bondade, esta bênção alcance todos aqueles que dela necessitam, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Divino Pai Eterno vos envolva com seu amor infinito, vos fortaleça na fé e vos guarde em todos os caminhos. Que sua mão poderosa vos conduza, e seu coração misericordioso vos acolha. A bênção do Divino Pai Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.